Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e hoje vamos abordar o tema da lei de Henry. Mas antes de nos atirarmos a esse assunto, creio que é conveniente falarmos aqui sobre a lei de Dalton, ou lei das pressões parciais. Temos aqui um recipiente com uma mistura gasosa, neste caso apenas 2 gases, mas poderiam ser mais. Este recipiente tem um dado volume e encontra-se a uma determinada temperatura. E aquilo que a equação dos gases perfeitos nos diz é que a pressão deste sistema será proporcional à quantidade de matéria. Sendo que aquele N é o número de moles de moléculas gasosas no sistema. Independentemente de estarmos a falar de um sistema constituído, por exemplo, apenas por CO2 ou apenas por hélio, ou uma mistura de gases, ou seja, aquele N é o N total, no limite até poderíamos ter uma molécula de cada gás presente naquele sistema. Agora, que pressão teria aquele gás representado ali a preto se eu retirasse dali as moléculas todas do gás cinzento? Ou seja, se ele ocupasse sozinho aquele volume. Vamos chamar a essa pressão P1 e que é N1 RT sobre V. Estas variáveis mantêm-se todas constantes. São a nossa constante de proporcionalidade. Agora, vamos imaginar um sistema em que apenas estão presentes as moléculas representadas a cinzento. Vamos chamar essa pressão P2, que há de ser RT sobre V. Se somarmos P1 com P2, vamos ver com o que é que vamos ficar. Como RT e V são constantes, podemos pôr isso em evidência e vamos ficar aqui com N1 mais N2 RT sobre V. Ora, aquilo que temos aqui é o número total de moléculas gasosas. Então, a pressão que temos aqui é a pressão total daquele sistema, é aquele P que eu chamei ali. Então, a pressão total de um sistema pode ser entendida como a soma destas pressões, que são as pressões que cada um daqueles gases teria se ocupasse sozinho aquele volume. E estas pressões têm um nome, são pressões parciais. Mas mais, o que é que aconteceria se eu dividisse P1, pressão parcial do gás 1, sobre a pressão total? Ficaria com N1 sobre a soma de N1 com N2. Mas calma, N1 sobre o N total não é mais do que a nossa fração molar, neste caso, do gás 1. Então, P de 1 também pode ser entendido como a fração molar desse gás vezes a pressão PT, que eu aqui chamei a pressão total. Vamos agora à lei de Henry propriamente dita. Nós temos aqui um solvente líquido representado a cinzento, onde se encontra dissolvido ali um soluto representado a preto. Este soluto será, na maioria esmagadora dos casos, um gás. No entanto, ele pode ser um qualquer solvente volátil. Agora, esta lei tem algumas condições para que possa ser aplicada e uma delas é que este soluto se encontre muito diluído na solução. Agora, esta solução encontra-se em equilíbrio ali com uma fase gasosa, onde vamos encontrar algumas moléculas do soluto e algumas moléculas do solvente. E notem que, por exemplo, para este caso que aqui temos, a lei de Henry seria só válida para o nosso soluto preto e nunca para o solvente, isto porque a concentração de solvente aqui é enorme. Algo que me parece mais ou menos trivial quando pensamos nisso é o seguinte:
Se pressionarmos aquele êmbolo neste sentido, vamos estar a aumentar a pressão nesta mistura gasosa e, em consequência disso, vamos aumentar aqui a concentração de soluto. Bem, mas como é que isto tudo se relaciona? Relaciona-se da seguinte forma. A concentração de soluto naquela solução irá ser igual a uma constante, a que vamos chamar constante de Henry, vezes a pressão parcial daquele soluto. Eu vou chamar aqui C de I e P de I, isto porque eu neste exemplo pus apenas um soluto, mas nós podíamos ter vários. Se I é a concentração de soluto naquela solução, entenda-se aqui solubilidade, ou seja, nós não conseguimos ter mais soluto naquela solução, e aqui o PI, daí a introdução de há pouco, é a nossa pressão parcial. Bem, de que é que depende a constante de Henry? Depende, obviamente, do soluto, mas depende também do solvente. E parece-me também evidente que a temperatura tenha influência na quantidade de soluto que nós conseguimos ter aqui em solução. Mais fácil trabalharmos com um exemplo em concreto. A 30 graus, lá está, a dependência da temperatura, as constantes de Henry para o hélio e para o nitrogênio em água, é preciso dizer também o solvente, são 3,7 vezes 10 elevado a menos 4 moles por decímetro cúbico por atmosfera, aquele M de molar quer dizer moles por decímetro cúbico, e 6,0 vezes 10 elevado a menos 4 moles por decímetro cúbico por atmosfera, respectivamente. Se os dois gases estão presentes, cada um deles, a 1,5 atmosferas, calcule a solubilidade de cada um deles. Vamos pôr então aqui a lei de Henry para o caso do hélio. Concentração de hélio na solução há de ser igual à constante de Henry para o hélio vezes a pressão parcial de hélio naquela mistura. Já agora vamos ver se aquelas unidades fazem sentido. Nós temos aqui mol por decímetro cúbico por atmosfera. Vamos multiplicar isto por uma pressão que se encontra em atmosferas. E cá está mol por decímetro cúbico, as unidades de concentração, entenda-se aqui solubilidade. Vamos fazer então as contas para ambos. No caso do hélio, a constante de Henry é 3,7 vezes 10 elevado a menos 4. Bem, quanto é que é a pressão? Nós temos aqui, se os dois gases estão presentes, cada um a 1,5 atmosferas. Isto é a pressão parcial de cada um deles. Sendo assim, vamos ter que multiplicar aqui por 1,5 e o mesmo para o nitrogênio gasoso N2, e aqui 6 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui vamos ficar com 5,6 vezes 10 elevado a menos 4 moles por decímetro cúbico, e aqui 9 vezes 10 elevado a menos 4 molar. Não se preocupe com as unidades, é exatamente a mesma coisa. Vamos a outro exercício, também do Brown. A pressão parcial de O2 no ar ao nível do mar é 0,21 atmosferas. Sabendo que a sua solubilidade em água a 1 atmosfera e 20 graus é de 1,38 vezes 10 elevado a menos 3 molar, determine a concentração molar de O2
na superfície da água de um lago de uma montanha saturado com ar a 20 graus e pressão atmosférica de 650 torre. Lembrar aqui que a pressão atmosférica é de 760 torre, que é o mesmo que termos 760 milímetros de mercúrio. Como este lago se encontra numa montanha, onde a pressão atmosférica é mais baixa, é por isso que temos aqui uma pressão atmosférica de 650 torre. Reparem que nós, ao nível do mar, conhecemos, por um lado, a pressão parcial e conhecemos a solubilidade. Então, nós, a partir da lei de Henry, vamos conseguir tirar daqui a constante de Henry, que depois pode ser aplicada na situação em que estamos no cimo da montanha. Vamos então a isso. C é igual a constante de Henry vezes a pressão parcial. Sendo assim, a constante de Henry há de ser igual à solubilidade, 1,38 vezes 10 elevado a menos 3, sobre 0,21. Agora, eu podia calcular este valor e usá-lo mais à frente. Mas a constante de Henry depende do soluto, O2, depende do solvente, é água, e depende da temperatura. Mas a temperatura é a mesma lá em cima no lago. Então a constante de Henry é a mesma. Então, na prática, temos a situação 1, em que podemos pensar assim. E temos a outra situação, lá em cima do lago. Isto quer dizer que C1 sobre C2 há de ser igual a P1 sobre P2. Ou seja, é mais fácil trabalharmos desta forma. Fazemos menos cálculos. Já agora, 1 diz respeito ao nível do mar e 2 diz respeito ao lago, que fica lá em cima na montanha. Tinha duas maneiras de o fazer. Poderia resolver cada uma delas em ordem a CH e depois igualar. Aquilo que eu fiz, basicamente, foi diferente. Foi imaginar aqui estes dois traços de fração. Então, vamos ficar com C1, que é 1,38 vezes 10 elevado a menos 3, sobre C2, é aquilo que se quer, determina a concentração molar lá em cima na montanha. Agora, aqui temos que ter cuidado. P1 é aquelas 0,21 atmosferas. Agora, outro problema. Qual é a pressão parcial do O2 lá em cima? Bem, a pressão total é de 650 torre. Bem, como é que vamos converter isto em atmosferas? É só dividir este valor por 760. Agora, a pressão parcial de oxigênio lá em cima da montanha há de ser de 650 sobre 760, que é o total, vezes a fração molar. Como a pressão atmosférica ao nível do mar é de 1 atmosfera,
este 0,21 não é mais do que a fração molar do oxigênio. E sendo assim, esta vai ser a pressão lá em cima. 0,18 atmosferas, que agora posso pôr aqui. Calculando finalmente C2 é isto vezes isto sobre aquilo, ficamos com 1,18 vezes 10 levantado a menos 3 molar. Faz sentido que dê um valor mais baixo do que ali. Ou seja, se a pressão é mais baixa, automaticamente vai baixar a quantidade de O2 dissolvida na água. Agora, houve aqui uma aproximação que tivemos de fazer. E essa aproximação foi a seguinte. Nós assumimos que a fração molar de oxigênio se manteve lá em cima da montanha. Eu não sei se isto é inteiramente verdade, mas eu não tinha outra maneira de resolver este exercício. Vamos então seguir para o último exercício e assim vai ter mais piada. Mais piada porque envolve a possibilidade de um mergulhador morrer devido ao efeito da descompressão. Mas vamos ao exercício em concreto. A solubilidade do nitrogênio no sangue a 37 graus e a uma pressão parcial de 0,80 atmosferas é de 5,6 vezes 10 levantado a menos 4 moles por litro. Um mergulhador de profundidade respira ar comprimido com uma pressão parcial de N2 igual a 4 atmosferas. Admita que o volume total de sangue no corpo é de 5 litros. Calcule a quantidade de N2 libertado em litros a 37 graus e 1 atmosfera quando o mergulhador volta à superfície onde a pressão parcial de N2 é de 0,80 atmosferas. Como dados temos apenas a constante dos gases perfeitos. E é um exercício do Cheng. Vamos ver então o que é que se está a passar. Eu estou aqui sossegado a fazer este vídeo e a respirar ar à pressão atmosférica, onde a pressão parcial de N2 é de 0,80 atmosferas. Parte desse nitrogênio vai estar dissolvido no meu sangue com uma concentração que é conhecida, 5,6 vezes 10 levantado a menos 4 moles por litro. Sendo assim, conhecendo nós o volume total de sangue de uma pessoa, podemos calcular o número de moles de nitrogênio que estão dissolvidos no sangue nestas condições. Se, entretanto, me der na cabeça e eu for ali ao mar fazer um mergulho em profundidade, o que é que vai acontecer? Bem, a pressão de nitrogênio será muito maior e o meu sangue vai poder comportar mais nitrogênio. E nós, tal como vamos ver a seguir, estamos em condições de calcular a quantidade de nitrogênio que é possível dissolver no nosso sangue nessas condições, ou seja, nessas condições de pressão mais elevada. Vamos pôr só aqui um exemplo e aviso desde já que os valores são disparatados. Vamos pensar que aqui ao nível do mar nós conseguimos ter no nosso sangue dissolvidas 10 moles de N2 e aqui no fundo do mar, onde a pressão é mais elevada, vamos conseguir ter dissolvidas no nosso sangue 30 moles de N2. Lembrar também que, para se poder calcular isto, estamos a pensar em situações de equilíbrio e isso implica que se esteja há algum tempo ali em baixo. Agora, se nós de repente voltarmos cá acima, o que vai acontecer é que o nosso sangue não vai conseguir comportar as 30 moles de N2, vai apenas comportar 10 moles e assim vamos ter a libertação de 20 moles de N2, ou seja, vão formar-se bolhas de nitrogênio no nosso sangue, que é coisa para arrebentar com a saúde de uma pessoa. Primeiro, vamos pensar na situação em que nos encontramos à superfície da água, em que a pressão parcial de nitrogênio é de 0,80 atmosferas. Vamos calcular qual é o máximo em termos de quantidade de nitrogênio que conseguimos ter no sangue.
nós conhecemos a concentração. Sabemos que concentração é a quantidade de matéria sobre o volume. O volume do sangue é de 5 litros, mais ou menos um garrafão. Logo, a quantidade de N2 nestas condições, e já agora lembrar que tudo isto é a 37 graus, a temperatura média do nosso corpo, é de 5,6 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 5, o que dá uma quantidade de 2,8 vezes 10 elevado a menos 3 moles. Pensando agora na lei de Henry, nós sabemos que a concentração é igual à pressão parcial vezes a constante. Acontece que lá no fundo do mar eu apenas conheço a pressão parcial, que é de 4 atmosferas. Logo, eu vou precisar da constante de Henry. E para tirá-la, eu vou ter de usar os dados aqui à superfície da água. Nós conhecemos a concentração, conhecemos a pressão parcial. Então, a constante de Henry, que depende apenas da temperatura do soluto e do solvente, e nenhum destes vai mudar. Concentração 5,6 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos ter que dividir isto por 0,80. Vamos ficar com um valor de 7,0 vezes 10 elevado a menos 4 moles por decímetro cúbico por atmosfera. Já agora, eu há pouco usei a letra C para denominar a constante de Henry. Aqui estou a usar um K. Na verdade, eu já vi as duas alternativas na literatura, por isso quis-vos dar também as duas opções. Vou repetir aqui esse valor. 7,0 vezes 10 elevado a menos 4 molar por atmosfera. Agora, aplicando novamente a lei de Henry, nós vamos poder ver o que é que se passa lá no fundo do mar, onde a pressão é de 4 atmosferas. Estou a referir-me à pressão parcial de N2, não à pressão total. Então, a concentração é de 4 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 4, o que vai dar 2,8 vezes 10 elevado a menos 3 moles por decímetro cúbico. E, tal e qual como fizemos há pouco, vamos poder calcular a quantidade de N2 dissolvida. Um 1,4 vezes 10 elevado a menos 2 moles. Bem, de onde é que este valor surge? Este valor surge quando se multiplica a concentração de N2 no sangue pelo volume do sangue através da fórmula que aqui temos. Vamos ver então o resumo daquilo que temos. A 0,80 atmosferas temos uma quantidade de N2, não de H2, dissolvida no sangue de 2,8 vezes 10 elevado a menos 3 moles, onde a pressão parcial é de 4 atmosferas, a quantidade é obviamente maior. Um 1,4 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a quantidade de N2
libertada, há de ser a diferença entre estas duas. Ou seja, 1,12 vezes 10 elevado a menos 2 moles. E, finalmente, para descobrirmos o volume correspondente a esta quantidade, para isso vamos precisar da equação dos gases perfeitos e vamos resolvê-la em ordem ao volume. Então, o volume de N2 libertado será quantidade, 1,12 vezes 10 elevado a menos 2, vezes constante dos gases perfeitos, 8,21 vezes 10 elevado a menos 2, vezes a temperatura, que há de ser de 37 mais 273,15, que é para ficarmos em Kelvin. Temperatura aqui terá de ser sempre temperatura absoluta. Por fim, temos que dividir pela pressão correspondente. E qual é essa pressão? É a pressão de uma atmosfera. Lembrem-se que nós regressamos cá acima. E isto dá um valor de 0,285 litros. Ou seja, mais de 1/4 de litro de bolhas a formarem-se no nosso sangue. Ou seja, isto é um risco real para os mergulhadores. Se a desgraça já estiver feita, não existe outro remédio para o mergulhador além de metê-lo numa câmara hiperbárica, isto para forçar aquele N2 a entrar novamente na corrente sanguínea. Para evitar esta situação, os mergulhadores fazem uma descompressão lenta, dando tempo aos pulmões para libertar este nitrogênio. Outra opção é também o uso de hélio. Ou seja, no caso do hélio, os mergulhadores terão de fazer menos paragens no processo de descompressão e, além disso, a mistura oxigênio-nitrogênio a alta pressão dá um bocado de moca e o hélio evita também essa situação. Ficamos então por aqui. Se quiserem continuar a acompanhar conteúdo deste género aqui no canal, sugiro que façam a sua subscrição, ativem também as notificações, estejam à vontade para pôr um like neste vídeo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.